Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Quando me aproximei, mal sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, não. Nunca te imaginei assim. Como pode tudo mudar? Em um segundo nem pensar. Não vou voltar atrás, agora sim que vai ser. Tudo mudar, yeah, tudo mudar. Tudo mudar, yeah, tudo mudar. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento. Toda terça trocando ideia com você. E hoje eu comecei com essa versão aqui de Charlie Brown Jr., Tudo Mudar. Essa música que me traz muita saudade também. Tempinho que eu apresentava o programa Pop Rock na Veia, lá em Roseira, na Rádio Santana. Eu lembro que quando comecei a fazer o programa, né, o Pop Rock na Veia, aí o diretor da rádio, né, o Padre Nelson, até falava, por que veia, né? Porque aí eu falava, não, porque tudo o pessoal fala não sei o que lá na veia. Aí eu peguei e segui essa linha do Pop Rock na Veia, só que ela não é mais veia, remete a coisa de droga e tal, então tivemos que mudar o nome do programa e virou Pop Rock Total. Mas, né, no começo, né, quando chamava Pop Rock na Veia, eu começava com a música do Supla, né, aquela Garota de Berlim. Mas eu tocava muito Charlie Brown, a galera adorava, assim, naquela época, assim, Charlie Brown tava em alta pra caramba, tocava na Malhação, era a abertura da novela, aquela época que tudo que o Charlie Brown lançava, os caras tocavam em todas as rádios, assim, então essa música me lembra muito a adolescência, o tempo que eu trabalhei na Rádio Santana, tocava, na época, aquelas músicas internacionais estavam fazendo bastante sucesso também, Rubastank, Simple Plan, várias musiquinhas, assim, que tocava na Mix, a gente ouvia na Mix e falava, putz, quero tocar na rádio também, e aí as do Charlie Brown também, o Charlie Brown lançava, no outro dia a gente ia correr atrás do CD, às vezes não tinha dinheiro pra comprar o CD original, aí comprava o CD pirata lá na Feira de Aparecida, aí alguém acabava comprando o CD original e me emprestava, eu levava lá pra rádio, copiava as músicas pra poder tocar as músicas na rádio e devolver o CD pra pessoa também, mas era a maior aventura pra conseguir música, né? Hoje você coloca no YouTube, você consegue achar todas as versões. Se não tiver no YouTube, tem algum site pra baixar, ou então tem algum site pra ouvir direto, que nem agora esses aplicativos de música também, que é facinho, você digita lá e aparece. Então é bem mais fácil, mas naquela época era mó treta pra conseguir música, né? Quando ainda não tinha um computador na rádio, a gente tinha que copiar a música naquele MDzinho, né? Que era um CD pequenininho assim, e aí tinha que passar de CD pra MD pra poder deixar a música lá na rádio. Então eram várias aventuras pra tocar essas músicas lá no programa Pop Rock na Veia, depois Sequência Total, vários Frequência Máxima, um monte de programa que eu tive lá na época da Rádio Santana. E esse é o Terça Nobre, né? Toda terça trocando ideia com você. Você que gosta de curtir o nosso programa também pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tem também pelo Anchor, você pode ouvir o programa, se quiser assistir também, youtube.com/euribenevento, dá pra você assistir o programa, você vê lá os bastidores do Terça Nobre, né, o estúdio que eu gravo o programa, então você que tá ouvindo o programa pelas plataformas de áudio e quiser assistir, é só ir lá pro YouTube, youtube.com/euribenevento, aproveita, já se inscreve no canal, dá aquele joinha também pra fortalecer o nosso objetivo primeiro, que é chegar a 1000 inscritos, e a gente continua, né, trocando ideia e compartilhando pensamentos aqui no nosso querido Terça Nobre. E agradecendo sempre a galera que tá comigo aí, mandando mensagem, os fiéis escudeiros toda semana curtindo com a gente. Essa semana eu conversei com meu amigo Bruno Cássio também, ele falou que tá curtindo o nosso programa. Valeu, Brunão. Brunão que é um dos primeiros também a curtir o podcast Terça Nobre, a ouvir, a incentivar, a dar várias dicas também, falar também sugestão de tema, trocar ideia. Valeu, Brunão, por sempre curtir o programa. Quando a gente fez 1 ano de Terça Nobre, ele mandou o áudio também, eu coloquei o áudio aqui no programa. Pra você que não ouviu, é só você colocar lá na playlist do YouTube, que tem lá, né, o podcast especial de 1 ano, o podcast especial de 2 anos. O Terça Nobre já está aí bastante tempo com a galera, então muito obrigado para todo mundo que tá sempre curtindo o nosso programa. E o episódio da semana passada foi com quem você realmente se importa, né, que a gente sempre conversa, né, sobre, às vezes a gente fala várias coisas, mas eu me importo, e no fundo a gente diz que se importa, mas nem sempre se importa mesmo, não perde o sono por causa daquilo. Então assim, você tem que realmente entender aquilo que faz você perder o sono, aquilo que faz você
parar tudo que você tá fazendo, que te tira o juízo mesmo, tira a gente do eixo, né? Não deixa a gente pensar em nenhuma outra coisa, só fica pensando naquela situação. Então, é bom a gente parar pra pensar e entender isso, né? Eu citei também aquele filme Sim, Senhor, eu citei também aquele filme do Jim Carrey, né, o Todo-Poderoso, que ele acaba tendo a oportunidade de ser Deus por um tempo, e aí Deus conversa com ele e fala, mas com que você realmente se importa, né? Porque as pessoas costumam ter, assim, discursos prontos, até pra agradar uma galera mesmo. Porque, assim, às vezes a gente falar o que pensa, né, a gente vai causar desconforto, vai causar discussão, que nem agora essa questão das políticas, né? Então fica todo mundo, eu escolho um lado, eu escolho outro, e aí todo mundo briga. Então, assim, às vezes a gente prefere evitar falar pra não ter problema. Só que, né, um momento ou outro a gente acaba tendo que entrar nesses conflitos. Mas, às vezes a gente fala alguma coisa só pra todo mundo, não, tá bom. Fala assim, pra ser conveniente, sabe? Não, tá bom, tá certo, é isso mesmo. Vamos pensar no coletivo, vamos pensar em todo mundo, pra ser aquela coisa assim que agrada todo mundo, sabe? Não, um isentão em cima do muro. Então a gente fala com que se importa de uma maneira geral, assim como essas pessoas que ajudam moradores de rua, mas que postam as fotos e fazem toda aquela divulgação. Aí a gente fica tentando entender, pô, mas espera aí, a pessoa tá postando isso porque ela tá pedindo ajuda pra mais gente vir colaborar, ou ela tá fazendo aquilo pra mostrar pras pessoas que ajuda, né? Qual que é o verdadeiro objetivo? E o tema da semana passada conversa sobre isso, né? Sobre algumas atitudes que a gente tem, e quando a gente realmente se importa, a gente não mede esforços, né? Pra tentar ajudar, pra tentar resolver, para várias situações da vida, né, de trabalho, de amigos, de relacionamentos, de namoro, de casamento e tudo mais, né? Então, para você que gostou dessa ideia e não ouviu o programa da semana passada, é só você ir lá na playlist, né, do podcast Terça Nobre lá no YouTube, que tem lá o episódio da semana passada, ou então você pode também no canal lá do Spotify, do Anchor, é só você colocar lá os episódios, né? Aí você pega o episódio da semana passada, que foi o episódio número 28 da terceira temporada, num total de 92. Então, estamos na terceira temporada. Se você quiser ir lá nas plataformas, lá tá separadinho por temporada também, lá no Spotify, no Anchor, você consegue ouvir direitinho e pegar o episódio da semana passada e tirar também suas próprias conclusões. Temos aí o comentário da minha amiga Sueli Matos, ela comentou lá muitas verdades, ela mandou pra mim no Instagram também que tava curtindo o programa. Valeu, Sueli, a Sueli que já foi comunicadora lá da Rádio Vibe Mundial. Inclusive, Sueli, volta lá pra Vibe Mundial, o pessoal sente a sua falta. Programa muito bacana que ela tinha lá na época da rádio, que era Rádio Mundial, né, hoje Vibe Mundial, mas ela chegou a fazer horário lá na rádio, na época que se chamava Rádio Mundial, o pessoal gostava muito. Então, Sueli, obrigado por curtir o nosso programa e estamos te esperando também lá na Vibe Mundial. Tomara que você volte logo logo para participar também da programação da rádio. E para você que gosta dos episódios também e quiser comentar, é só você ir lá no YouTube e comenta que na semana seguinte que eu vou ler os comentários e toda a participação da galera. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. É hora da gente conversar sobre o tema de hoje. Continuando nessa pegada, né, de saber o que realmente tira o nosso sono, o que a gente realmente dá importância, né, a gente vai conversar hoje sobre como é difícil entender um fim de um ciclo, né. Já falei sobre isso em outros programas também, a gente vem falando sobre ciclo sempre, né, sobre como entender quando termina um ciclo e por que da gente insistir, por que a gente quer voltar, por que a gente sente saudade, né, que eu já falei assim que a nossa vida é uma coleção de saudades em episódios anteriores, e hoje a gente conversa sobre fim de ciclo, né, como entender o fim de um ciclo, como é difícil isso. Porque na nossa vida acontece muita coisa e a gente sempre para assim no momento e fala assim, nossa, como passou rápido, né? Mas a gente só tem essa percepção de que passou rápido quando chega lá naquele final, né? Que nem eu falo, você fica o ano inteiro correndo, fazendo um monte de coisa e só contando os dias, né? Não, mas você recebe, resolve essas coisas, aí depois você fica contando os dias pra chegar o próximo dia que você vai receber e resolver de novo. Então se você for viajar, você planeja aquela viagem dia 12, aí dia 20 do mês anterior você já tá pensando no dia 12. Então você vai atropelando todos os dias e nem percebe, o seu foco é chegar no dia 12 pra ir fazer aquela viagem que você programou. Então a gente vai atropelando etapas e vivendo sem perceber. E aí quando chega naquele objetivo, fala, nossa, passou rápido. Mas na verdade nem passou tão rápido assim. É porque na hora que você para pra perceber, aí tem essa sensação. Mas e aí se você parar pra perceber também o detalhe? Se você parar pra perceber como foi cada dia, como foi cada passo que você deu pra chegar até ali. Então assim, a gente fala passa rápido
porque a gente já tá lá no ponto final, mas e antes? E quando tá acontecendo? E no processo durante, né? Então eu já conversei sobre isso aqui em programas anteriores, e a gente sempre fica nessa coisa assim de qual é o próximo passo, e não saber administrar o que tá acontecendo naquele momento. E o fim de ciclo passa por isso também, né? Que nem eu já conversei aqui no programa, às vezes a gente sai de um emprego e a gente não encontra um emprego melhor, ou então a gente não encontra um emprego que a gente se adapte tão bem como a gente era adaptado no anterior, a gente começa a ter problemas. E o que acontece? A gente começa a lembrar do emprego anterior. Aquela zona de conforto desconfortável, né? Mas aí você fala, pô, mas ali eu tinha a minha liberdade, ali eu tinha isso, tinha aquilo. Aí você começa só a lembrar das coisas que eram positivas. Porque sempre vai ter, né, alguma coisa positiva, por mais difícil que seja, às vezes a gente consegue encontrar coisas positivas. E aí a gente vai ficar lembrando só das coisas boas. E aí fala, caramba, eu queria voltar para aquele emprego. Então a solução do meu problema é voltar para aquele emprego, porque aí vai dar certo. E aí a gente tenta voltar, a gente sente vontade de voltar e de repente percebe que não é mais a mesma coisa. Já mudaram as pessoas, já mudou o formato, mas você voltou. E aí percebeu que não era tudo aquilo. Então isso já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns amigos também. Isso acontece, né, da gente tentar encontrar outros caminhos, tentar encontrar outras áreas, de repente se garantir naquela área e querer voltar. Só que aí quando você volta, já tá diferente. Por quê? Porque de repente aquele ciclo tinha que ter acabado realmente quando você saiu a primeira vez. Só que aí teve aí uma segunda chance, uma outra oportunidade, voltou e já percebe que tá diferente, né? Teve empresa que eu trabalhei e tinha gente que saía e ficava e mantinha um contato, né? Então mandava mensagem perguntando, como é que tá tal pessoa, como que tá fulano, como que tá o ambiente. E aí a pessoa ficava vivendo ainda, né, o dia a dia da empresa, mesmo não trabalhando mais. E também já aconteceu comigo, de eu estar fora da empresa e outras pessoas me mantendo informado, mesmo sem eu perguntar, nossa, você tá sabendo disso, tá sabendo daquilo? Não tô sabendo porque eu não trabalho mais aí. Só que as pessoas às vezes fazem isso, elas querem contar, né, pra quem já saiu, nossa, sabe o que aconteceu com tal pessoa? E aí você acaba continuando vivendo o dia a dia da empresa, então no fundo você não saiu, né? Você parou de trabalhar lá, só que você sabe tudo que acontece, você sabe quem tá lá, e isso é ruim, porque assim, é um ciclo que fica sendo mantido sem necessidade, né? Então, porque assim, se você saiu, o importante é dar o próximo passo, é importante saber o que vem pela frente, pra não ficar remoendo aquilo ali, ou então bater aquela vontade de voltar, porque assim, se você saiu, alguma coisa tinha, né? Se você saiu, é porque acabou, né? Então por que vai voltar? Por que vai tentar de novo se já sabe que pode dar errado de novo? E eu já falei aqui também sobre isso, sobre a gente deletar algumas pessoas, né, das nossas redes sociais. Que nem, por exemplo, você tem lá uma empresa que você trabalhou e aí você tem lá no seu Facebook ou no seu Instagram pessoas daquela empresa que você nunca mais vai ver de novo, que você não mantém amizade, que não faz questão de encontrar pessoalmente. Então pra que vai ter na rede social? Pra que vai querer saber o que tá acontecendo lá naquela empresa? Não faz sentido, mas a gente mantém. Por isso que eu falo, é que eu uso muito, né, a informação das redes sociais, mas eu percebo que, assim, pelo menos essa geração que eu tô, né, que eu tô com 33 anos, essa galera de uma idade parecida com a minha, talvez um pouquinho mais velha, um pouquinho menos, mas, sabe, vive muito em torno disso, sabe, de rede social, e tudo tem que passar por isso, sabe, e é chato, porque a gente pode viver de outras maneiras também, mas por que a gente fica tão preso à rede social, cara? Isso me irrita tanto, e eu queria realmente sair disso, assim, eu não tô falando que eu não uso, inclusive eu uso para divulgar meu podcast, então eu acabo sendo hipócrita nesse sentido, mas eu ainda quero encontrar uma solução para que isso não seja, sabe, objetivo principal, pautando tudo. Eu não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser saudável, você vai entrar para ver amigos e ver coisas engraçadas e tal, mas não você ficar preocupado, aquilo tirar o seu sossego, aquilo te trazer uma queimação, te trazer uma irritação, sabe, você fala, meu, caramba, que chato, e aí aquilo estragar seu dia, sabe, é foda como isso, como eles têm o poder, assim, de estragar seu dia, né? E eu até comecei o programa hoje com uma música do Charlie Brown, e tem uma outra música deles também, que ele fala, né? Hoje ninguém vai estragar meu dia. É isso, tipo, não sabe, nada tinha que tirar a nossa paz, nada tinha que estragar nosso dia, assim, de uma coisa que é externa, tipo uma rede social. Meu, não, sabe, não deveria ser assim. E é difícil a gente tirar isso, né? Porque assim, tá enraizado agora, assim, é uma coisa que impregnou. E sabe, como será daqui pra frente, né? Eu espero que melhore, mas tem hora que a gente para pra pensar assim, dá uma loucura. Você fala, meu, por que tem que ser desse jeito, né? E quando eu falo nessa questão do fim de ciclo, usando como exemplo empresas, né, lugares que você já trabalhou, mas aí vem também com essa questão de relacionamento, né? Quantas pessoas, né, que já terminaram e voltaram várias vezes, né?
porque sente saudade, porque sente falta, aí vai lá e volta, e porque ainda ama, né? E eu já falei aqui em programas anteriores sobre a gente ter como exemplo, assim, novelas e filmes, né? Porque tem aquelas novelas, assim, que o casal fica separado a novela inteira, mas se gosta, se ama, e aí no final, assim, coisa de 20 anos depois, eles conseguem se acertar e ficam juntos 20, 30 anos depois, né, aquele conto de fadas maravilhoso. Isso também já trouxe pra mim essa ilusão de que é possível você ficar alimentando um sentimento por anos e anos, mesmo que a pessoa não queira mais ficar com você, e você fica naquela esperança de que um dia a pessoa vai voltar, de que um dia vai dar certo, mas se não deu certo agora, por que vai dar certo daqui muitos anos, né? Assim, pode acontecer, lógico, né, não existem regras pra isso, mas é uma coisa assim complicada da gente parar a nossa vida, né, parar o nosso sentimento pra esperar alguém, sendo que nem essa pessoa pretende voltar, essa pessoa não quer mais nada. Então, por muito tempo, eu fui assim também, sabe? Eu tive essa esperança, né? Aquele filme do Forrest Gump, né? Que a menina que ele gosta vai pro mundo, assim, e ele fica lá na vidinha dele, e um dia simplesmente ela volta pra ele, assim. Assim como naquele filme Diário de uma Paixão também acontece isso, a menina vai embora, um monte de vida, e um dia eles se encontram super sem querer e ela volta pra vida dele. Então assim, seria legal se isso acontecesse na vida real, mas não dá pra ficar esperando isso, e por um tempo eu acreditei que dava, né? Então eu entendi com isso também que é importante a gente entender as etapas, né, de um fim de ciclo, né, de um término de relacionamento, porque assim, tem gente que termina um namoro e aí já quer ir curtir a vida, quer ir pra balada, quer ir pro pagode, e aí não, já quer arrumar outra pessoa, né, pra substituir o sentimento, substituir a pessoa. Só que não é assim, cada pessoa é de um jeito, cada relacionamento é do jeito, você não pode substituir uma pessoa assim do nada. É importante você saber qual era o lugar daquela pessoa na sua vida e o seu lugar na vida da pessoa, e sabe, é por etapas. Primeiro os dias de tristeza mesmo, sentir aquela dor, chorar, porque assim, a gente segura muito, né? Às vezes a gente quer chorar, mas não quer dar o braço a torcer. Tá com vontade de chorar, mas segura o choro. Não vou chorar, não vou derramar uma lágrima por essa pessoa, ela não merece, e tal. E aí a gente não sofre, né? Não chora. Não vou sofrer, eu vou pra balada, eu vou dançar, eu vou curtir, eu vou viajar. E aí a pessoa vai fazendo outras coisas, ocupando a mente. O que é importante também é ocupar a mente, só que é preciso entender o porquê você tá ocupando a mente. Não substituir os sentimentos. Não, eu tô triste, mas eu vou curtir pra caramba pra não parecer que eu tô triste. Aí eu vou encher a cara pra anestesiar o sentimento, mas não é assim. A gente tem que sentir, né? Como eu sempre digo, a dor precisa ser sentida, então é preciso viver esse passo, né? É difícil pra caramba, mas sabe? Então tá bom, o que eu posso fazer pra parar de pensar nessa pessoa? Então eu vou chegar em casa e vou tirar as coisas da pessoa, as fotos que eu tenho aqui, não guarda foto, apaga todas as fotos, não tem por que guardar a foto, porque se acabou o relacionamento a gente vai ficar com a foto pra quê? Porque isso vai fazer você lembrar, isso vai te remoer um sentimento. Então, coisas da pessoa, fotos, músicas, né? Acho que música e filme são os piores, porque aí você lembra, né? Você assistiu o filme com aquela pessoa, você ouviu aquela música com aquela pessoa, então casa, né? Quando mora junto na mesma casa, aí você tá naquela casa, a pessoa não tá mais na casa, então são ambientes muito difíceis, né? Por isso que eu falo da importância de você entender qual era o seu lugar na vida daquela pessoa e qual era o lugar da pessoa na sua vida. Pra você falar, não, aqui é minha casa, independente de qualquer coisa, eu moro aqui, são minhas coisas, o meu jeito, sabe? Muda os móveis de lugar, muda a pintura, se tiver como mudar de casa, muda de casa, então, sabe? Muda os caminhos, né? Para de andar naquela mesma região, vai pra outros lugares, até você se acostumar. Mas, numa hora que for possível, você voltar naquela região que te trazia lembranças, porque assim, a vida continuou pra você, assim como continuou pra outra pessoa. E aí você parar de frequentar os mesmos lugares pra sempre é ruim. Acho que é importante você parar por um tempo até você se recompor. Mas depois começar a entender que a vida, ela também continua, né? Então, independente de qualquer coisa, os lugares, as ruas, elas continuam lá, os bares, as viagens, as cidades. Então, existem outras possibilidades. Então, é uma coisa que é difícil de falar, mas assim, a gente não deve se privar pra sempre. Acho que é importante você entender o que está acontecendo e, de repente, se for necessário, se privar naquele momento de algumas coisas, ok. Até para você encontrar uma melhor situação. Até para você encontrar uma maneira confortável de continuar. Mas depois que você começar a se acostumar, a entender que aquilo acabou, que precisa começar alguma coisa diferente, aí sim, tenta frequentar de novo os lugares que você deixou de frequentar e seguir a sua vida, criar um novo ciclo, né? Por isso que eu falo que é muito difícil entender o fim de um ciclo. Porque muitas vezes a gente tem a sensação de que pode voltar. A gente tem a sensação que se mudar algumas coisas, se melhorar em algum sentido, vai dar certo.
Porque às vezes quando a gente tá com uma pessoa e quer terminar aquele relacionamento, nem sempre o término é porque não gosta mais. É porque naquele momento tá fazendo mal, tá brigando, e aí acho que, porque se terminar pode ser que sane aquela situação. Que o terminar vai parar aquela briga, vai parar aquela sensação ruim. Aí quando termina e tira um pouco aquela sensação de peso, aquela sensação ruim, aí começa a perceber, começa a sentir falta da rotina, sentir falta do costume, sentir falta de várias outras coisas. E aí nesse meio tempo pode ser encontrado o amor de novo. Ou então só mesmo o costume, porque até fiz um programa que fala disso, né, que se chama Amor ou Costume. Então, tentar entender, né, também, poxa, será que eu tô sentindo falta porque eu era acostumado, ou eu tô sentindo falta porque eu gosto? Então, o tempo todo a gente tem que se conhecer, é insuportável isso também, porque a gente não tem noção, né, eu mesmo, tem hora que eu não sei que sentimento que é. Aí eu falo, pô, será que eu tô com raiva ou será que eu tô só irritado nesse momento? Será que eu odeio ou só isso me irrita agora e daqui 2 dias não vai me irritar mais? Então é um negócio maluco. E amor também, pô, será que é amor isso ou será que eu tô só acostumado e tô sentindo falta porque era uma rotina? Será que era rotina ou era uma coisa que me completava? Então o tempo todo a gente tem que se conhecer, saber o que se passa, né, dentro da gente. Então tem vários sentimentos que a gente nem sabe decifrar. Por isso que eu já falei também, assim, em questão do amor. Ah, te amo, não sei o quê. Sabe, o te amo eles soltam à toa. O te amo a galera solta, assim, como se fosse qualquer coisa. E o amo, né, amar é uma coisa muito pesada, é uma coisa forte, é uma coisa que tira seu juízo, que nem eu já falei. Então, será que ama mesmo ou tá só curtindo? É bom pra caramba, é uma coisa que faz bem, mas, sabe, será que é amor? Será que você sabe entender o que é amor? Será que eu sei entender o que é amor? Será que eu já amei de verdade na minha vida? Além de amor de mãe, amor de família, mas um amor de relacionamento. Será que já existiu esse sentimento verdadeiro dentro de mim? Então, é uma coisa que a gente só vai saber ao longo da vida, né? Conforme vai acontecendo e a gente tendo amores diferentes na nossa vida, e aí, de repente, até fazer uma comparação. Nossa, nessa época eu amava de verdade porque eu fazia isso, fazia aquilo. Então a gente vai criando, né, mecanismos para entender aquele sentimento que tá passando dentro da gente, mas muitas vezes a gente não sabe decifrar, né? E eu falando dessa questão, assim, de relacionamentos que acontecem também, né? Eu tive um relacionamento, assim, que era muito difícil, e eu acredito que tem algumas pessoas que já passaram por isso também, pelas conversas que eu tenho e tal, assim, daquela sensação que a gente tem de sempre se sentir culpado, sabe? É uma coisa horrível, porque por mais que você não tenha feito nada de errado, às vezes aquele relacionamento é construído sem base nenhuma, e aí a pessoa consegue entrar na sua mente, né, te controlar e fazer você se sentir culpado, mesmo quando você não tenha feito nada de errado. Isso é um tipo de relacionamento muito difícil, porque você fica o tempo todo se cobrando, o tempo todo querendo agradar, e você tá fazendo aquilo que você pode, você tá fazendo dentro das suas possibilidades, mas nunca tá bom. E isso é muito difícil, porque assim, aí quando a pessoa te elogiar só um pouquinho, né, aquela migalhinha que vem, aí você se sente bem, fala, ai, que bom, agora eu fiz certo. Mas você já estava fazendo certo faz tempo, só que a pessoa estava exigindo demais, a pessoa estava colocando aquilo num nível muito alto, ou então só ela queria te cobrar, você não podia cobrar nada. Então assim, é uma coisa que é difícil, porque a gente não percebe isso quando a gente tá gostando da pessoa, a gente tá ali naquele relacionamento, a gente só quer agradar, o objetivo final é agradar. Então, por mais que você faça, se a pessoa não estiver contente, não adianta. Você está fazendo as coisas que teoricamente estão certas, está fazendo aquilo que você pode dentro das suas possibilidades, mas a pessoa está em outra vibe, ela quer te culpar. E aí a pior coisa do mundo é essa, você se sentir preso e se sentir culpado, mesmo depois que o relacionamento termina. Por isso que eu tô falando dessa questão do fim de ciclo. Então assim, você tem um relacionamento que você dava satisfação o tempo todo, pra onde vai, com quem vai, que hora que volta, e aí você fica condicionado e preso a esses sentimentos de culpa e de satisfação. Preciso da satisfação o tempo todo, por quê? Porque senão vai estar parecendo que eu tô fazendo alguma coisa errada. E nem tá, só que aquele relacionamento te condicionou a isso. E aí você fica ali o tempo todo preso com isso e com medo de fazer qualquer coisa diferente. Ai, meu Deus do céu, ai, eu tô fazendo errado. E aí, ai, preciso avisar e tira a foto e manda. E aí, quando acaba, né, o relacionamento, você ainda continua preso a isso. Por quê? Porque o ciclo não foi encerrado na sua cabeça. Então, assim, a partir do momento que o relacionamento acabou, é importante você não tentar substituir esse sentimento, não tentar substituir a pessoa, sabe? Conhecer outra pessoa e tentar começar com os mesmos hábitos. Não, se você for conhecer outra pessoa diferente, tudo bem, então vai lá, mas começa do zero. Faz diferente, faz o que você não fez no último relacionamento. Sabe? Conversa de outras maneiras, conta o seu dia de outra forma. Deixa a pessoa contar também, não fica você já impondo isso, eu fiz isso e você, sabe? Não, deixa acontecer, deixa a pessoa querer contar,
Ou então não conte tudo, deixa pra contar pessoalmente. Não fica 24 horas no WhatsApp. Não fica criando mecanismos logo de cara pra ser parecido com aquele último relacionamento. Porque querendo ou não, às vezes sem perceber a gente acaba fazendo uma coisa super parecida. E também essa galera que termina e já quer ficar postando foto com outras pessoas pra provocar. Isso eu acho de uma coisa assim, muito horrível, sabe? Por isso que eu falo, quando terminou, vai lá e tira de todas as redes sociais, bloqueia. Sabe, não tem lugar nenhum. Mas a amizade... Não tem amizade. Não tem amizade. Deixa quieto, sabe? É diferente quando tem lá um relacionamento, né, que eram casados e tinham filhos, aí vai ter que manter mesmo o contato, né? Vai ter que falar com o marido, com a mulher pra poder falar com os filhos, aí é diferente. Agora um relacionamento de namoro, acabou, não tem vínculo, deleta todo mundo da família da pessoa, e, sabe, deleta todos os amigos em comum, ou se tem amigos em comum e alguém vier falar alguma coisa pra você, pede pra não falar. Isso aconteceu comigo, assim, de algumas pessoas que vinham falar comigo do nada e era amigo em comum, aí falava assim, não sei o que, preciso falar com você. Aí, na primeira vez eu, beleza, deixei quieto, na segunda vez também. Aí na terceira vez eu falei assim, se for pra falar de tal coisa, não precisa me falar, eu não quero saber. Não, mas eu não ia falar disso. Não, tudo bem, eu estou te pedindo, quando você vier falar comigo, se você quiser falar de tal coisa, tal pessoa, não precisa me falar. Eu não quero saber. Você pode fazer esse favor pra mim? Porque assim, se a pessoa for sua amiga de verdade, mesmo que seja amiga em comum e tal, ela vai entender e vai te respeitar e vai compreender esse pensamento e essa vontade que você tem. Se a pessoa for sua amiga mesmo, vai fazer isso. Porque assim, o ciclo se errou, é importante virar a página, é importante deixar pra trás. Porque assim, se a gente fica falando, a gente fica querendo saber o passo que a pessoa dá, saber da vida da pessoa, a gente continua ali. O ciclo não tá sendo fechado, assim, o ciclo tinha que acabar e a gente tá sabe, prorrogando. Igual aquelas séries que tinham que acabar e o pessoal fica esticando, fazendo umas temporadas nada a ver, só pra ganhar dinheiro. Então, sabe, não faz sentido nenhum. Então não tem por que a gente continuar com uma coisa que tá fazendo mal pra gente. Então assim, se tá fazendo mal e acabou mesmo. Mas existem, né? Existem relacionamentos que acabam e de repente tem chance de voltar. Mas na maioria das vezes acaba porque acabou mesmo e tinha que acabar. Tanto relacionamento, tanto trabalho, lugar que a gente morou, né? E se acabou, teve um motivo pra acabar. Então, tem que respeitar esse ciclo e continuar. Às vezes o ciclo pode se romper por outros motivos, né? Motivos de força maior. E aí existem possibilidades e coisas favoráveis para que você volte para aquele ciclo. Tudo bem, aí isso acontece, faz parte da nossa vida. Mas é importante a gente saber quando aquilo acabou e quando aquilo ainda tem chance para continuar. Aí você entendendo isso, se você percebeu que isso acabou mesmo, então que seja respeitado essas etapas. Né, que você perceba que realmente aquilo tá fazendo mal pra você e insistir naquilo vai te machucar. O importante é isso, você sempre lembrar que a principal pessoa que tá sendo machucada, a principal pessoa que vai sair pior do que entrou é você. Então assim, é que nem eu tava conversando essa semana com alguns amigos assim, porque a gente vê assim, a galera, meus amigos, muita gente reunida e muitas fotos. E, nossa, que legal, várias festas. Essas coisas, assim, quando a gente é mais novo, né? Acontece muito na adolescência, na época da escola. Aí depois, na época dos 20 e poucos também, sempre tem rolezão com um monte de gente. E um dia eu ainda falei pro meu amigo, assim, a gente tava no aniversário dele, uma galera. Aí no ano seguinte já tinha menos pessoas. Aí eu ainda falei isso pra ele. Falei, cara, é muito difícil isso que eu vou te falar agora, mas a tendência é diminuir. Cada vez mais virão menos pessoas. Cada vez menos pessoas vão lembrar do seu aniversário. Menos pessoas vão mandar mensagem pra você pra saber se tá tudo bem. E no fundo, assim, quando você realmente perceber, na real mesmo, assim, é uma coisa difícil, triste de falar. Não que, sabe, não é que eu esteja desanimando de tudo e querendo jogar um balde de água fria na amizade das pessoas, nem na vida das pessoas. Mas assim, no fundo mesmo, quem se importa de verdade com você são pouquíssimas pessoas. Bem poucas pessoas, assim, que querem saber mesmo como foi o seu dia, né? Como diz a música, né? Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Sabe, muitas vezes alguém vai vir perguntar pra você só pra você perguntar e você. Que aí ela quer contar o dia dela. Não é que ela quer saber o seu, ela quer que você fale qualquer coisa só pra você terminar e falar e você. Sabe, é uma coisa que me chateia muito, sabe? Umas pessoas assim que vêm falar comigo às vezes e vêm rodear, falar qualquer merda e depois vem e pergunta uma super coisa invasiva, sabe? Então, assim, nas horas mais difíceis que a gente percebe que quem tá do nosso lado mesmo de verdade, é até clichê falar isso, mas, assim, são poucas pessoas que te amam de verdade mesmo e que se importam de verdade com você, que querem o seu bem, que não te desejam coisas ruins, né? Porque, na verdade, a rede social dá essa falsa sensação de que a gente tem muitos amigos, né?
ou de que a gente conhece muita gente. Que tem aquela frase assim, você não tem muitos amigos, você só conhece um monte de gente. E na verdade você nem conhece, né? Você tem lá na rede social. Você vê o que a pessoa posta, que ela quer que você veja, né? As pessoas, elas postam só aquilo que elas querem que você saiba. A verdade verdadeira mesmo ninguém posta. E assim, você sabe mesmo da vida da pessoa? Ou você sabe o nome e sabe a cara porque tem a foto lá, você viu em algum rolê, você já trabalhou com aquela pessoa alguma vez na vida, é amigo de amigo, mas você conhece mesmo, sabe o dia a dia da pessoa, sabe o que a pessoa tá passando, né? Então, na verdade, assim, às vezes a gente nem conhece mesmo, a gente só tem lá na rede social e dá essa falsa sensação. Mas na hora que o bicho pega mesmo, na hora que você realmente precisar, quem que vai estar ali do seu lado? Quem que vai te ouvir? Porque quando a gente precisa desabafar, precisa trocar uma ideia, tem que ter alguém ali mesmo. Alguém que realmente saiba trocar uma ideia federal, que queira trocar uma ideia federal, que seja amigo de verdade, que compreenda você. Porque tem aquela coisa também, né? Não vem descarregar seus problemas em mim. Vai num psicólogo porque eu não tô bem. Eu vejo muito nesses relacionamentos de conhecer pessoas, assim, tipo o Tinder da vida. Assim, se não tiver com a terapia em dia, nem vem conversar comigo. Sabe? Um dos negócios assim, sabe? É muito pesado, né? Assim, claro, a gente não vai sair descarregando os nossos problemas nas pessoas, mas assim, existem momentos que a gente vai precisar conversar com um terapeuta mesmo, mas existem momentos que a gente precisa conversar com amigos, né? Que conhecem a nossa vida desde o comecinho, sabe tudo que a gente passou e compreende como que a gente chegou até aqui. Amigos, familiares que gostam da gente de verdade, né? Porque parente tem um monte, mas às vezes parente, você tem amigos que gostam mais de você do que algum parente. Então é importante a gente saber com quem a gente pode contar. É muito difícil a gente ter essa noção, mas a cada ano que passa serão menos pessoas, né? Então é muita ilusão a gente achar que vai ser aplaudido de pé o tempo todo. Talvez a gente nunca seja, né? Mas é importante a gente saber com quem a gente pode contar. Por isso, e eu acho que isso passa por essa questão de ciclos encerrados, né? Porque quando a gente percebe que esse ciclo encerrou e a gente precisa seguir em frente, é ali naquele momento que a gente vai saber com quem a gente pode contar mesmo para dar o próximo passo, né? Porque fácil nunca é, a gente sabe que não. Mas com quem a gente pode contar, né? Quem que vai segurar sua mão se você precisar de uma ajuda, né? E girando o botão aleatório do nosso podcast Terça Nobre, ó. É hora dele. É hora do Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Que saudade, Tio Chicória. Inclusive, eu tô com saudade dos seus vídeos radicais, Tio Chicória. Vamos gravar de novo, Tio Chicória? Cachoeira, morro, bicicleta. Eita, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês, gente? Que saudade bacana lá que eu tava de vocês, viu, gente? Pelo amor de Deus. O pessoal não convida aí pras festas juninas. Eu já falei, gente, me convida. Porque assim, julho já acabou, agora é julina, né? Agora é festa julina, mas ainda dá tempo, gente. Pelo amor de Deus. Esse ano eu não comi maçã do amor, não tomei um quentãozinho, né? Aquele quentão pra dar aquela chapada bacana. Porra, gente, pelo amor de Deus, me convida. Vocês estão fazendo festa escondido aí e não estão me convidando, gente. Sacanagem, porra. Aí o menino fica falando esse negócio também. Porra, eu nunca entendi nada disso, né? Agora é uma linguagem que o pessoal tá usando agora. De falar de ciclo, né? Porra, na minha época o pessoal, cidade pequena, o pessoal terminava com a namorada. Passava uma semana, já passava com a outra namorada de mão dada. E era tudo amigo, conhecido assim. Um ficava com a namorada do outro lá e terminou. E aí no final virava tudo uma grande bagunça, né? Tem uma família lá que a menina namorava com o rapaz. Aí o rapaz terminou com ela. Aí anos depois ele foi namorar com uma outra menina que foi ver era cunhada da ex-namorada. Então agora tá tudo em família. Olha só que bacana, entendeu? E cidade pequena é assim, não tem muita variedade, né? O pessoal tem ali tudo mesma panelinha. Ou então esse pessoal que fica reunido de turminha, aí fica variando, aí um termina com a namorada e aí de repente começa o amigo e não sei o que. Porra, gente, talaricagem também não dá, né? Pelo amor de Deus, gente, pra cima de mim essas coisas não combinam, não. Eu fico nervoso com esse pessoal aí. Mas tem umas histórias bem mal contadas. Então, assim, não tinha esse negócio de ciclo. Na minha época não tinha esse negócio de falava de ciclo, nada. O pessoal ficava querendo resolver tudo na porrada, né? Hoje aí o pessoal vai no diálogo e tal, mas
Ainda é difícil, né, gente? Agora tá chegando essa época chata de eleição também, gente. Pelo amor de Deus. Já tá todo mundo me pedindo um monte de coisa, querendo que eu fique falando. Sabe, se eu pudesse me esconder, se eu tivesse dinheiro... Porra, eu ia lá pra Itália, ficava escondido lá na Itália, passeando, de barquinho em Veneza, pra não ter que aguentar isso, gente. Agora até o final do ano, essa encheção de saca, hora de horário eleitoral, vou ficar colocando filme pra assistir, pegar uns DVD pra assistir aqui, meu. Ficar colocando o filme do Mazzaropi aí, porque não dá, não vou assistir esse pessoal não, gente. Pelo amor de Deus, é um circo a céu aberto, viu, gente? Grande beijo, fui. Boa, tio Chicória, olha só que maravilha. Grande tio Chicória sempre abrilhantando o Terça Nobre. Olha só, tio Chicória. O que seria desse podcast sem você, hein? Sabe que contagia, né? Ficar falando, orra, gente. O pessoal gosta, tio Chicória. Tem gente que só conversa comigo na linguagem Chicória de ser. Valeu pela sua participação, samba. Estamos conversando hoje sobre como entender o fim de ciclo, né? Como é difícil entender um fim de ciclo. Eu falei também sobre sentimento de culpa que a gente tem, às vezes, né? Em relacionamentos, em trabalhos também, sabe? É a pior merda que tem a gente ficar se sentindo culpado mesmo sem ter feito nada. Porque aquele relacionamento só causa incômodo, causa desconfiança, causa insegurança. É por isso que é importante, né? Quando a gente tá conhecendo uma pessoa, tá começando a trocar ideia, é bom jogar limpo as coisas, né? Deixar as coisas as claras, sabe? Tipo, conversar e deixar assim... eu já tive um relacionamento difícil por isso, por aquilo. E eu não quero trazer nada do relacionamento anterior pra esse. Né? Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente tem como base, né, o relacionamento anterior... E aí a gente fica com medo de cometer os mesmos erros ou com medo de que aconteça as mesmas coisas... E a gente acaba criando, infelizmente a gente acaba criando o mesmo caminho, né? Porque a gente não sabe dizer o que pensou, a gente fica meio sem graça de dizer o que incomoda. Então é importante pontuar mesmo, falar, vamos começar do zero mesmo, sem trazer nada de coisas anteriores, né? Tem aquela música do Roberto Carlos, né? De Mulher de 40, já até falei aqui em outros programas também, que fala, né? Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Então, tipo, você não quer saber o que veio antes, porque isso, porque aquilo. Não, vamos começar aqui, eu e você, estamos começando agora. Não me interessa o que aconteceu antes. Vamos fazer aqui o nosso relacionamento, vamos fazer dar certo do nosso jeito. Vamos começar aqui do zero. Então, é importante a gente não trazer isso, porque é onde mora... o sentimento de culpa, onde mora a desconfiança, onde mora várias outras coisas de relacionamentos anteriores que a gente vai trazendo. Então, assim, cada pessoa é de um jeito. A gente não pode ter esse medo, né, de que a pessoa vai fazer igual, ou a pessoa achar que a gente vai fazer igual o outro relacionamento dela. Então, por isso que às vezes os relacionamentos não dão certo, porque naquela ânsia, naquela coisa de querer resolver logo, de ter outra pessoa só pra postar na rede social e mostrar pra todo mundo que tá sendo feliz, que seguiu a vida. Não, beleza, sabe, isso pula etapas. Isso não deixa você sentir o que tinha que sentir de verdade, não entender e conhecer o seu sentimento. Que nem eu te falei, né? Será que a gente conhece o que se passa dentro da gente? Será que a gente conhece todos os nossos sentimentos mesmo? Será que a gente tá entendendo alguns sentimentos porque falaram? Ou porque você realmente sabe o que se passa dentro de você? Você consegue decifrar os seus próprios sentimentos? Falei isso no começo do programa. Então é importante a gente tentar saber o que realmente a gente está sentindo. Costume... amor, aquilo que a gente fica incomoda só naquele momento, depois não vai incomodar mais, ou aquilo incomoda sempre. Como eu sempre falo aqui no programa, a gente saber valorizar também o nosso sentimento, né? E tem muita gente também que não tem responsabilidade afetiva nenhuma, porque quando quer conquistar uma pessoa, vai lá e fala tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Sabe, pega a pessoa num momento carente, sabe que a pessoa tá ali, tá vulnerável, então vai falar tudo aquilo que a pessoa precisa ouvir, só pra agradar, só pra fingir que se importa. Aí quando a pessoa menos espera, quem conquistou vai embora, né? Some de novo. Porque só ia até o poder da conquista. Conquistou, a pessoa para, deixa quieto, vai pra trás. E aí aquela pessoa que tava vulnerável, que se abriu novamente, que deu uma oportunidade, se machuca de novo e sofre de novo. Então é muito ruim isso, a gente saber que tem gente que faz isso,
que não se preocupa com o sentimento alheio, né? Só se preocupa com a sua própria vontade, seu próprio desejo, o seu próprio sentimento, o seu próprio cio, né? Tem gente que parece que tá no cio. Então é complicado, né? Então, relacionamento é muito difícil de lidar. Pior ainda é saber lidar com o fim do relacionamento, né? Então a gente tem que tentar entender mesmo qual é o próximo passo. Por isso aquela frase, né? Um dia de cada vez. Nada como um dia após o outro, né? Como diz o ditado, pra gente viver passo a passo. Não pular etapas, né? Porque quando a gente pula as etapas, aí fica vários buracos aí. O seu próximo relacionamento com certeza vai ser um caos, porque não foi resolvido o anterior. Então você traz todo o caos do anterior pro atual. E aí ninguém fica feliz, né? Então é importante a gente saber cada passo que a gente dá. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, deu uma falhada na voz. Programa Terça Nobre. É hora de dar tchau, agradecer a toda a galera que veio até o final do nosso programa de hoje. Agradecer aos fiéis escudeiros do programa. Um beijo gigantesco pra minha mãe, a dona Tânia, toda semana curtindo o podcast Terça Nobre. Toda a turma dos fiéis escudeiros aqui do programa, um beijão no coração de todos. E você que tá ouvindo aí o podcast pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, você que tá ouvindo aí no busão, você que tá deitadinho ouvindo, você que tá cuidando da casa e ouvindo o podcast, você que tá trabalhando ouvindo o podcast, você que tá na academia, você que tá naquela caminhadinha matinal, brigadão por ouvir o podcast, você que tá assistindo pelo YouTube também, um grande beijo. Então pra quem quiser acompanhar por imagens, youtube.com/euribenevento, ou então lá no Spotify você pesquisa Terça Nobre, Euribenevento que aparece, tem todos os episódios. Estamos chegando pertinho do 100º episódio, olha só que maravilha, quem diria, né, que a gente chegaria a 100 episódios, estamos perto, né, hoje é o episódio número 93 de um total, né, desde o primeiro, episódio 29 da terceira temporada, e um total de 93 episódios. Olha só que maravilha, daqui a pouquinho a gente tá chegando no número 100. Eu nem acredito, tô felizão com isso. Então, pra você que tá ouvindo a gente, quiser, se inscreve no canal, youtube.com/euribenevento, se inscreve, dá joinha, dá um salve, salve Salvador, manda mensagem, comenta lá o que você achou do episódio, manda pergunta pro tio Chicória, várias coisas, várias maneiras de você participar. Se quiser, pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @euribenevento, e olha só, tô no TikTok também, @euribenevento lá no TikTok, é só pesquisar Euribenevento, tô colocando uns trechos do Terça Nobre lá, umas músicas, né, não fiz nenhum conteúdo inédito ainda, tudo que tem no meu Instagram, tem algumas coisas lá no TikTok também, mas ainda vamos explorar esse novo mundo aí, vamos ver o que acontece, vamos ver o que me aguarda. Gente, um beijão pra todo mundo, muito obrigado, semana que vem a gente volta com o Terça Nobre, fiquem todos com Deus, um grande beijo, tamo junto! Terça Nobre.